Olá, sou Bruno Hoffman e essa é mais uma edição da De Olho no Poder. Os fatos e personagens da vida política de São Paulo pela visão da reportagem da Gazeta. E hoje temos a honra de receber Alberto Rolo, advogado especialista em direito eleitoral, que o tema está quente, é sempre quente, mas nesse momento está mais quente do que nunca, doutor. Tudo bem? Tá na moda, Bruno. Obrigado, agradeço pelo convite e é muito bom estar aqui para falar de um assunto que a gente acaba se apaixonando. Sim. E só para o pessoal entender de casa, o escritório foi fundado pelo seu pai em 1969? Isso, mais ou menos, né, em 1969, meu pai é de Santos, era de Santos, e mudou aqui para São Paulo para ser funcionário do TRE, funcionário concursado do TRE aqui em São Paulo, e trabalhou vários anos no TRE. E depois pediu exoneração, porque era concurso público, pediu exoneração para abrir o escritório, e aí sempre nessa área do direito eleitoral. E aí eu tenho mais dois irmãos, nós herdamos essa paixão pelo direito eleitoral e continuamos fazendo direito eleitoral até hoje. E é referência no Brasil todo, o doutor já está acostumado a dar entrevistas, né? Que toda eleição se fala muito sobre isso. Eu queria começar com um tema quente, que é a queda das redes sociais do Pablo Marçal, determinada pela Justiça por impulsionamento ilegal, é o que é alegado. Essa é uma medida considerada extrema pelo senhor ou é factível, foi relevante? Acaba sendo uma medida extrema, Bruno, mas tem fundamentação legal. A gente tem que lembrar que a campanha eleitoral evolui ao longo do tempo. Então, a gente saiu de um momento em que a televisão era muito mais importante, o horário eleitoral gratuito, o rádio era muito mais importante, o horário eleitoral gratuito, hoje ainda tem, mas o espaço que as redes sociais vêm ocupando hoje é muito mais importante. Isso a própria ciência social explica. Então, hoje os internautas têm e buscam muito mais informações nas redes sociais do que no rádio e na televisão quando a gente fala de propaganda eleitoral gratuita. Então, existem regras. É lógico que às vezes as regras, e eu ouço muitas críticas em relação a isso, às vezes a lei, como ela acaba demorando 1 ano, 2 anos para ser aprovada, quando a gente vai ver, a tecnologia já avançou muito mais do que isso, né? Então, tem gente que fala, inclusive, que a lei acaba enxugando gelo, porque você faz a lei para aquele momento e aí daqui 1 ano, daqui 2 anos, a coisa já evolui. O barco já foi mais para frente. Já foi mais para frente. Então, quando a gente fala das redes sociais, tem regras. Mesmo as regras estando talvez um pouco defasadas, existem regras. E, em princípio, até onde a gente vê hoje, o Pablo Marçal não vem cumprindo todas essas regras. Por exemplo, uma principal que motivou essa derrubada das redes sociais é o pagamento para algum tipo de engajamento nas redes sociais. A lei é clara, só quem pode fazer impulsionamento, só quem pode injetar dinheiro na campanha eleitoral é o próprio candidato e nas suas redes sociais e não nas redes de terceiros. Então, a acusação, é lógico que é um processo que teve liminar, mas não terminou ainda, a acusação é que ele estava pagando para terceiros, aquela história dos cortes e recortes, né? Então, que ele estaria pagando, e se não é ele, as empresas dele, estariam pagando para fazer esse engajamento, para ter mais visibilidade, para ter mais like, e isso não pode. O terceiro não pode, não é um produto que você está mostrando na sua rede social e aí alguém vai pagar para você mostrar isso, né? Então, é expressamente proibido. A partir do momento que houve a acusação de que ele está fazendo, num primeiro momento, a Justiça Eleitoral entendeu, então, de derrubar as redes, suspender as redes, até avaliar. Agora, também já ouvi crítica, mas vai avaliar daqui 6 meses e já passou a eleição. Não é bem assim, porque o direito eleitoral, os processos na Justiça Eleitoral são muito rápidos. Então, eu acho que mais uma semana, 10 dias, a gente já vai ter sentença sobre essas acusações, sobre esses processos. Então, a Justiça Eleitoral é uma justiça célere? Muito célere. Para você ter uma ideia, Bruno, nessa época que nós estamos, que é a época de campanha eleitoral, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, então os prazos contam e não tem publicação em diário oficial, porque às vezes o advogado está acostumado a trabalhar com prazos, né, e ele aguarda a intimação via diário oficial, hoje é eletrônico, não é mais papel, mas mesmo assim publicação no diário oficial eletrônico, para começar a contar o prazo. Na Justiça Eleitoral, o direito eleitoral não é assim, existe um mural eletrônico. Então, as decisões são publicadas imediatamente no mural eletrônico e já começa a contar prazo. E o maior prazo, para você ter uma ideia, no direito eleitoral para recurso é de 3 dias. Quer dizer, se alguém não gostar da decisão, recorre em 3 dias e o processo vai para o tribunal e também mais uma semana, 10 dias, já vai ter decisão do tribunal. O senhor só puxa um pouquinho o microfone para frente? Um pouquinho de nada, tá ótimo.
Doutor, mas a gente vê nos debates eleitorais um baixo nível, uma acusação, ladrãozinho de creche, invasor, cheirador de cocaína, Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Como que o senhor vê isso de um ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, sobre essa troca de ofensas? É um vale-tudo realmente a campanha, uma campanha eleitoral? Pois é, eu tenho lido notícias que dizem que essa disputa eleitoral, principalmente em São Paulo, na cidade de São Paulo, é uma das mais acirradas eu vi uma notícia que fala desde a redemocratização. Desde 85. Então, disputa acirrada. Agora, disputa acirrada justifica exageros, justifica ultrapassar limites? Eu entendo que não, porque voltamos ao mesmo raciocínio. A lei prevê um limite. Qual é o limite que a lei prevê? Não pode calúnia, não pode injúria, não pode difamação. Então, esses exemplos que você falou, Lula ladrão, fulano de tal cheira cocaína, não sei o quê, se você não tem prova, se você não tem uma decisão judicial que diga isso, você pode estar cometendo crimes de calúnia, injúria e difamação. Outra coisa que não pode, está claro na lei, fake news. Você não pode sair por aí inventando qualquer coisa na busca do voto se você não tem prova daquilo que você alega. Tanto é que já existem direitos de resposta analisados, inclusive pelo tribunal, veja a rapidez, quer dizer, o juiz eleitoral já examinou na primeira instância e o TRE também já examinou, então já tem julgamento do TRE, deferindo o direito de resposta ou negando o direito de resposta, depende do caso, por causa de fake news, por causa de calúnia, injúria e difamação. Então, a gente está vendo o direito eleitoral funcionando. Mas se vê em certos espectros políticos uma defesa da liberdade de expressão, mesmo em caso de fake news. Mentira é um direito, não é bem com essas palavras que se diz, mas que eu tenho o direito de me expressar. Então, a liberdade tem limite. Sim, embora a Constituição garanta a nossa, e eu estou incluído enquanto eleitor, enquanto cidadão, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de manifestação, essa liberdade não é absoluta. E qual é o limite? Até onde vai essa liberdade? Até onde eu estou prejudicando o outro. Então, eu não posso dizer que alguém cheira cocaína, por exemplo, só para ganhar voto, a não ser que eu tenha prova disso, comprovação disso. Então, eu não tenho essa liberdade de expressão. Eu não posso inventar que o outro bateu na mulher, a não ser que isso seja verdade, a não ser que tenha um documento que mostre isso. Então, não vale tudo, mesmo dentro da liberdade de expressão, liberdade de manifestação. Uma outra fake news que rolou muito, principalmente em 2022, foi em relação às urnas eletrônicas. Como que o senhor entende esse ataque às urnas eletrônicas, que foram ataques sem prova, até que se sabe? Isso é um risco para a democracia? Exatamente. Então, esse é um exemplo, né, de que você está trazendo de notícia que abala a própria democracia, abala a própria instituição TSE, e uma instituição que é modelo para o mundo inteiro. Então, a gente ouviu muitas fake news sobre a urna eletrônica, inclusive gente que não sabe. Veja, eu estudei urna eletrônica, eu não sou técnico, eu estudei urna eletrônica e hoje eu tenho condição de dizer que a urna eletrônica é 101% segura. Não me sensibiliza aquele discurso que a gente vê nas redes sociais, mas se o hacker ataca o Pentágono, se o hacker ataca o banco X ou Y, que são empresas que têm dinheiro para se defender, como é que não vai atacar a urna eletrônica? Simples, a urna eletrônica não está ligada à internet. Porque não está na internet. Quer dizer, então é uma coisa tão básica, aquela pessoa que posta fake news ou reposta fake news ou fica repetindo isso, ela esquece uma lição básica. Quer dizer, eu não posso falar em hacker invadir o sistema se a urna eletrônica não está ligada na internet. Agora a gente teve o exemplo, mais recentemente, da eleição lá na Venezuela, né? E muita gente falou, não, na Venezuela tem o voto impresso, né? Muito melhor que no Brasil, por que a gente não tem o voto impresso? A gente está vendo que não serviu para nada, né? Porque o ditador lá, mas é um problema do ditador, o ditador não está permitindo essa conferência, essa recontagem. Mas a gente não precisa do voto impresso, porque o nosso sistema tem mais de 30 camadas de segurança. Um deles é o famoso boletim de urna, que fica fixado na sala depois da eleição, em cada sala. Vamos imaginar, são 500 mil urnas no Brasil. Então, eu tenho 500 mil boletins de urna às 5 horas da tarde, fixados lá na escola. Então, não dá tempo de ninguém manipular, não dá tempo de ninguém mudar. Se alguém quiser, pode pegar os tais 500 mil boletins de urna e somar, que vai dar o mesmo resultado. É a questão que aconteceu nos Estados Unidos, considerada a maior democracia do mundo, a eleição de papel deles deu uma confusão ali do Donald Trump, né? Exatamente. E lá eles têm voto pelo correio, que também é alguma coisa. Não é, como que funciona isso? Põe no vota e põe no envelope? O voto no envelope e manda pelo correio. E imagina isso se não tem possibilidade de fraude, né? Agora, maior democracia, mas no campo das eleições,
A gente dá de 1.000-0 nos Estados Unidos. Tá na frente deles. Mas muito. E no mundo inteiro existem poucos países. Eu também ouvia muito. Só Bangladesh, não sei mais que país. Se fala muito isso, só no Brasil tem isso e o outro país aí. Pois é, então, azar o deles, porque o nosso sistema é muito mais avançado, né? Sim. E também não é verdade que é só Bangladesh, e tinha mais um país aí também, pequenininho, bonitinho. Não é verdade, tem muitos outros países que tem, só que é um sistema caro. Também ouvi uma história que a Alemanha tinha adotado um sistema parecido com o Brasil, e a Alemanha é um país rico, e aí, de repente, eles voltaram um pouquinho atrás, meio passo para trás. Por quê? Porque é um sistema caro. E aí perguntaram na Alemanha, mas por que vocês voltaram meio passo para trás? O sistema não é bom? Eles falaram, não, é caro e aqui não tem fraude. Aqui na nossa política a gente não tem fraude, então não justifica gastar bilhões aqui de reais, lá de euros, para fazer um sistema, se lá não tem necessidade, aqui tem. Então, o nosso sistema é muito bom. Quem quiser, é só entrar no site do TSE para estudar todas essas etapas de mecanismos de fiscalização, de controle. O próprio código-fonte, vamos lembrar, eleição 2024, outubro. O código-fonte está disponível desde outubro do ano passado. E foram 5 entidades que foram lá. 5! Quer dizer, então, a hora que chegar mais próximo da eleição, ou depois que passar a eleição, quem não gostar do resultado vai começar a dizer que a urna foi fraudada, a eleição foi roubada. Mas, peraí, por que você não foi olhar o código-fonte lá? Né? Ficou 1 ano à sua disposição. Então, é muita fake news, é muita mentira. Então, vamos tomar cuidado. E agora vamos entrar aqui, nessa semana, eu até entrei em contato com o senhor, sobre as propagandas em viadutos. A gente vê já nos viadutos de São Paulo pessoas, apoiadores com o nome do seu candidato, uma faixa, segurando a faixa para fazer propaganda. Isso é ilegal ou isso pelo menos não é um drible na lei eleitoral? Mais ou menos a gente pode falar isso, Bruno. O que a lei fala? Não pode propaganda fixa em locais públicos, em bens públicos. Então, por exemplo, numa ponte, num viaduto, não pode ter uma faixa pendurada. Eu sou do tempo que eu passava na Avenida 23 de Maio, para ir e para voltar, estava cheio de faixa amarrada lá, mas podia. Agora não pode mais. Essa faixa tem que ser móvel. O que significa móvel? Não é uma pessoa andando 3 passos para lá, 3 passos para cá. Móvel significa que eu vou colocar de manhã cedo e vou tirar à noite. Ela não é permanente. Quando você amarra uma faixa, ela fica permanente lá, até que alguém tire, né? Então, é isso que a lei não pode. Agora, olha que interessante. Esta semana, você lembrou das faixas, essa semana o TRE julgou de novo um artefato chamado Wind Banner. Você vê que cada eleição a gente vai aprendendo o que é o Wind Banner. Vento. É uma espécie de uma vela. Eu ia perguntar isso para o senhor. Tirei uma foto dessa na rua. Isso, é uma espécie de uma vela que é uma estrutura branca. Isso, que é fixada num pé, num pedestal. E o TRE julgou esta semana se pode ou se não pode, se aquilo é bandeira ou se aquilo é propaganda fixa. Se a resposta fosse aquilo é propaganda fixa... Estou abrindo a foto aqui. A resposta seria, então não pode colocar um Wind Banner. Mas se é bandeira móvel, portanto você coloca de manhã e depois tira à noite, a resposta é, então, é legal, é permitido. E você acredita que a decisão do TRE foi dividida, ela não foi por votação unânime? E a decisão foi só para acalmar os internautas, que é possível sim. É permitido. Então a resposta é permitida. Então todo mundo que está usando o Wind Banner fez assim, ufa, né? Sentiu um alívio. Dá para mostrar? Eu mando para o Fabiano, depois ele coloca na matéria que tem aqui, ó. Tirei uma foto hoje, que tem uma estrutura aqui embaixo, né? Cuidado só para não fazer propaganda do candidato. É isso. Depois a gente põe uma tarjinha aqui. Então é permitido... Ou seja, vamos deixar claro, no viaduto, se tem 2 pessoas segurando, uma de cada lado, e vai tirar no fim do dia, é permitido? É permitido. Então dá para encher os viadutos de São Paulo de propaganda assim? Sim, desde que tenha alguém segurando. O pessoal põe às vezes quando o farol fecha, né? Põe ali, farol fecha... Você põe até propaganda de apartamento, né? Isso, as pessoas ficam ali mostrando, aí o farol abre, a pessoa sai e pronto. E a lei Cidade Limpa nisso? Também uma boa pergunta, Bruno. A lei eleitoral é maior que a lei Cidade Limpa? Não é que a lei eleitoral é maior, é porque a lei eleitoral é uma lei federal. Então, ela prevalece sobre qualquer lei municipal. E olha, tinha muito prefeito que, faltando aí poucos meses para a eleição, acabava aprovando na Câmara uma lei, depois ele sancionava proibindo isso ou proibindo aquilo. Então, no período eleitoral, a lei federal prevalece. Então, pode colocar assim, dentro da lei, lógico, dentro das regras. Quais são os principais delitos? Eu não sei se chama crimes eleitorais, mas os principais delitos eleitorais que ainda existem em São Paulo e em todo o Brasil. Ilegalidades, dá para a gente falar. Ilegalidades é o termo. Se a gente falar de papel, ou desses wind banners, ou mesmo das faixas,
é não colocar, porque a lei exige a identificação da gráfica que faz, o CNPJ da gráfica. Precisa disso. Precisa colocar, junto com o CNPJ do candidato, porque foi ele que pagou por aquele material, e a tiragem, 1.000, 5.000, 10.000. Então, eu tenho visto, nesse período de campanha, começou 16 de agosto, né? Eu tenho visto muitas reclamações e muitas representações porque fica faltando essas informações. E por que elas são importantes? Porque elas permitem a fiscalização. Saber de que para onde foi o dinheiro, de quem pagou, quem recebeu. E se alguém pagou e está lá o CNPJ do candidato que pagou, depois tem que aparecer na prestação de contas. E se eu coloquei lá que eu fiz 10.000 exemplares, tem que aparecer os mesmos 10.000 exemplares na prestação de contas. Doutor, mas a multa não é ridícula? Se eu não me engano, vai de 6.000 a 30.000, algo assim, para ilegalidades eleitorais. A legislação não permite, acaba não dando aval para campanhas milionárias fazerem isso? Esse é um raciocínio muito importante, porque o fundo eleitoral aumenta toda eleição, né? Uhum. Toda eleição vai aumentando de 2 para não sei quanto. Hoje é 5 bilhões praticamente, 4,9 bilhões. E as multas não mudam, né? Desde que a lei foi sancionada, o valor continua o mesmo. A maior multa que tem na legislação eleitoral hoje é para pesquisa eleitoral não registrada, o que é um prejuízo enorme quando uma pesquisa não registrada é divulgada. A multa é de R$53 mil, é a maior multa. Para propaganda eleitoral ilícita, por exemplo, a maior multa é de R$5 mil. Você mencionou, tem multas, né, tem sanções de R$2 mil, quer dizer, é um valor realmente ínfimo, o que significa que o próprio candidato faz o seguinte raciocínio: vale a pena ou não vale a pena? Se eu conseguir atingir um eleitorado, um público muito maior, talvez valha a pena eu pagar R$5 mil. Então, é esse o raciocínio que eles estão fazendo. Agora, se não for 5 mil, se a multa for 100 mil, opa, peraí, aí eu vou pensar 2 vezes. Né? Mas ele pode ter que pagar R$30 mil e perder o mandato depois, caso eleito? Por causa de propaganda eleitoral irregular, não. Não. O máximo que vai acontecer é a multa, agora lógico. Por causa de campanha não registrada, não? Não, de pesquisa não registrada, de pesquisa, não. Perdão. Não, pesquisa. Até porque, lógico, quem divulgou a pesquisa é o responsável por pagar a multa, que praticou ilegalidade, mas a empresa que também fez a pesquisa e não registrou também vai ser apenada, sim, vai ser punida. E como que o candidato, em quais situações um candidato, o eleito, pode perder o mandato, além de crimes comuns, que talvez possa ser nesse caso no STF, né? Na época da eleição, o que eu acho mais comum, e a gente tem o exemplo exemplo de outras eleições, são os tais abusos. Então, a gente tem na lei eleitoral 3 espécies de abuso que estão previstos expressamente na lei. Abuso do poder econômico, que é uma das acusações contra o Pablo Marçal. Se ele usou dinheiro para pagar quem fez a propaganda dele, ou os recortes dele, então ele teria praticado o abuso do poder econômico. Isso vai ser apurado no processo. A acusação foi feita, ele se defende e aí a justiça decide quem está certo e quem está errado. Então, é uma possibilidade, abuso do poder econômico. Outra possibilidade, abuso do poder político. Qual é? Como é que a gente pode definir o abuso do poder político? É aquele que está no mandato, por exemplo, um prefeito que está no mandato e aí ele usa as coisas públicas, as coisas da prefeitura... Servidores para fazer propaganda, por exemplo. Exatamente, é um exemplo. E, aliás, houve uma acusação contra o Ricardo Nunes. Contra o Ricardo Nunes, que encheu não sei quantos ônibus de servidores. Sim. Então, esta é uma acusação de abuso do poder político, que às vezes... Pode acontecer, não estou dizendo que aconteceu o Ricardo Nunes, mas já ouvi outros municípios onde há algum tipo de ameaça de chantagem. Você é servidor, se você não comparecer no ato de campanha, porque o candidato interessa mostrar número, né? Aquela foto lotada, né? Um monte de gente, a Paulista cheia. Então, há às vezes ameaça, há às vezes chantagem. Então, isso é abuso do poder político. Então, é a segunda possibilidade da cassação. E uma terceira possibilidade é abuso dos meios de comunicação social. Como eu moro em São Paulo, né? A gente mora em São Paulo, às vezes a gente não vê isso muito próximo. Mas nas cidades pequenas tem muitas famílias, muitos grupos políticos que têm a concessão do canal de rádio, a concessão do canal de televisão. E, de repente, esta rádio, esta televisão são direcionadas para falar só bem de um grupo e falar mal do adversário. Isso é abuso dos meios de comunicação social, que também pode gerar perda de mandato. Perda do mandato. O senhor, o seu pai atuou desde os anos 60 nesse processo eleitoral, o senhor também há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. A situação vem melhorando, a justiça eleitoral vem se adequando à modernidade ou antigamente era pior, era melhor? Como que o senhor vê?
Os tempos vão mudando, as realidades são diferentes. Eu, por exemplo, me lembro, agora, né, com o falecimento do Silvio Santos, que se lembrou que ele foi candidato. Em 89. Eu me lembro de ter participado da convenção do Silvio Santos, que eu me escondi embaixo da mesa, porque começou a voar cadeira para tudo quanto era lado, eu me escondi embaixo da mesa para não levar uma cadeirada na cabeça. Quer dizer, não que isso não aconteça hoje, que as brigas não aconteçam, mas o direito se adapta, a justiça se adapta e os candidatos se adaptam. Eu vou dar um exemplo muito prático de quem é mais velho vai se lembrar. Em algum momento era permitida a distribuição de brindes. Sim. Eu tinha camiseta de candidato, boné de candidato, régua de candidato, batom, não usava o batom, lixa de unha, às vezes usava. Então, uma série, caneta, o que fosse porta-título, já que eu falei do Silvio Santos. Porta-título, né? Já que eu falei do Silvio Santos. Então, em algum momento podia. E aí se entendeu, e a Justiça Eleitoral não foi contra, que isso era uma maneira de comprar voto. Você dava a camiseta e aí você mais ou menos que fazia um acordo. Olha, eu te dou a camiseta se você votar em mim, ou te dou a caneta se você votar em mim. E isso é um ataque à democracia. Né? O eleitor tem que votar livre, consciente, não em troca de alguma coisa. Ou seja, ele só pode receber objetos que sejam meramente propagandísticos. Isso, hoje nada, é assim. Nada mais, uma caneta assim. não pode. Hoje é assim, não pode receber brinde. Tá. E aí, em algum momento, havia uma corrente que entendia, mas peraí, era uma camiseta, até porque cá entre nós a camiseta normalmente o tecido era uma qualidade horrível, né? Então, sim. Não era exatamente um presente, vamos Presentão. dizer assim. Mas a outra corrente, que foi a corrente vencedora, entendeu que isso significava brinde sim e compra de voto sim. O que o legislador foi lá e fez? Proibiu. Então hoje, como você lembrou, não pode dar nada, é só papel, só material. Você acredita que a gente atua em vários processos, por exemplo, na época de Copa do Mundo, né, que é a eleição geral, não podia fazer tabela de Copa mais, tabela de Copa. Tinha candidato que fazia o nome dele, o número dele, né? E era a tabela de Copa, você acompanhar os jogos. Não tinha internet, você anotava na mão. Anotar. Então, isso também era considerado brinde. Tá. Outro brinde que era comum, marcador de Bíblia. Ora, um marcador de Bíblia não tem nenhum significado, a não ser você colocar um marcador de livro. Marcador de Bíblia não significa nada, né? Também não pode. Ou seja, tem alguma utilidade além da propaganda. Isso. É só o papel. É só o jornal, é só o encarte, o folhetinho, ou mesmo o santinho. Só isso que pode, nenhum tipo de brinde. E algo que havia também antigamente eram showmícios. Sim, gigantescos, é Zezé de Camargo e Luciano. É verdade. E aí, sabe o que acontecia nas cidades pequenas, Bruno? O eleitor decidia em quem ele ia votar pelo artista que o candidato levava. O melhor show leva o meu voto. Exatamente. O melhor show, o show mais caro, o show mais famoso, vai levar meu voto. Opa, peraí. Isso não é um critério de escolha. Além do que, os artistas ficavam muito mais ricos, né, do que hoje. Hoje não pode. Hoje é comício. Comício significa que você vai lá para ouvir as propostas, as ideias. Ah, mas eu não gosto, é muito chato. Então você não vai. Mas showmício não tem mais. Sim, é difícil se ver um comício hoje em dia lotado com 10, 15 mil pessoas, né? Exatamente, porque não tem nenhum tipo de atrativo além do político. E indo aqui para a reta final, eu já falei dos debates, né, duros. Esses debates duros, além da esfera criminal, né, que são acusações, há punições eleitorais ou não? Nos debates, o que diz a lei? A regra é estipulada pelas empresas, são empresas privadas, mesmo que sejam concessões de TV ou de rádio, né? As regras são estipuladas por essas empresas. Elas têm só que avisar a Justiça Eleitoral quais são as regras e ter pelo menos 2/3 da concordância dos candidatos. Isso é o que diz a lei. Agora, lógico, no calor do debate, você tem os crimes que já estão previstos no Código Eleitoral, como calúnia, injúria, difamação. O direito de resposta é exercido no momento, né? Não é a Justiça Eleitoral que vai decidir. E não são jornalistas ali que decidem, né? É a empresa que vai decidir, a empresa que está promovendo o debate, ou as empresas, decidido na hora. E o que sobra para a Justiça, eventualmente, é a calúnia, injúria e difamação. Se um xingar o outro, se um acusar o outro, sem prova, são crimes, então. Aí é crime, e aí, saindo do debate, o candidato vai pedir providências para o seu corpo jurídico, e aí eles vão acionar a Justiça Eleitoral contra aquilo que foi dito. E quem pode ir para debates eleitorais? Por exemplo, em Osasco, o G1 promoveu um debate que o segundo foi tirado, que era do Novo, o doutor Lindoso, porque ele tinha menos de 5 deputados no Congresso, né, deputados e senadores. Então foi convidado só o primeiro e o terceiro nas pesquisas. E mesmo a Marina Helena, aqui do Novo, faz a mesma crítica em São Paulo.
realmente essa regra existe e tem que ser seguida? É muito importante por causa da Marina, inclusive. O que diz a lei? No mínimo 5 congressistas, ou deputados ou senadores, tanto faz. Somando os dois. Somando os dois. No mínimo 5. Aí a lei fala. Pablo Marçal não tem 5. Então, aí a lei fala que os outros. Então, esses que têm no mínimo 5 são obrigatoriamente convidados. Então, você pega os partidos dos candidatos na cidade e obrigatoriamente eles têm que ser convidados. Os outros, a empresa promotora do debate convida ou não se quiser, dependendo do interesse jornalístico, interesse de Ibope, né? Estou falando o nome de uma empresa, mas que seja, interesse da audiência. Então, o convite é opcional. Agora, o que mais que diz a lei? Por causa da Marina. Quando é que vale essa data de 5? Isso que ela reclamou com a do Ricardo Salles. Ganhou um 5º membro, só que a lei fala até 20 de julho. E o Ricardo Salles entrou um pouco depois. Ela alega que estava em recesso. Aí um direito dela. São alegações, porque aqui em São Paulo, por exemplo, a Justiça já decidiu que, como ele mudou depois de 20 de julho, não conta prefeito da cidade de São Paulo. Cada município tem o seu juiz eleitoral, mas prefeito da cidade de São Paulo já está decidido que o novo não tem 5 membros. Tem hoje, mas não tinha no dia 20 de julho. Então, esse é o entendimento. É o entendimento para a cidade de São Paulo. Então, a Marina é convidada ou não, de acordo com o critério da empresa que promove o debate. Sim. E há uma novidade também aí no mundo, que é a inteligência artificial. Como que o direito eleitoral consegue? É proibido, né? Na verdade, não é proibido, mas tem que deixar explícito que é o uso de inteligência artificial nas peças publicitárias. Eu queria que o senhor explicasse melhor. Esse é um dos casos que a lei eleitoral tem que correr atrás do prejuízo, entre aspas. Que não está ainda não escrito, né? Tem que ali o momento. Então, nem deu tempo da lei falar inteligência artificial. Então, se você olhar a lei das eleições, que é a lei 9.504, é de 97, lógico que ela foi alterada várias vezes, mas a lei não fala inteligência artificial, porque não deu tempo do Congresso trabalhar em cima de inteligência artificial. Então, quem disciplinou o uso com essas regras que você lembrou, a inteligência artificial? O TSE. Então, às vezes, o TSE também é cobrado né, por querer ou por ser protagonista, mas às vezes tem que ser. Então, o TSE, em março desse ano, em março de 2024, fez uma resolução aprovada pelos ministros que regulamentou o uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Então, qual é a regra? E você lembrou bem. Pode usar? Sim, é permitido, desde que avise. O eleitor, quando for se deparar com uma propaganda eleitoral que usou essa ferramenta, a inteligência artificial, tem que ser avisado expressamente. Ou tem um locutor, se for rádio ou televisão, tem lá o locutor que vai avisar, ou se for nas redes sociais, vai ter lá uma bandeira, vai ter lá uma inscrição de que aquela propaganda usa inteligência artificial. E deepfake, não. A resolução também fala que deepfake não, que é você modificar a voz. Pegar o Lula ou o Bolsonaro falando algo. Falando outras coisas que essas pessoas não falaram, é deepfake. Isso então, é proibido. Isso não pode. Isso não pode, mesmo avisando que é. Mesmo avisando. Tá. Para a reta final aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, ele está começando a ser criticado também como o Supremo Tribunal Federal. O Tribunal Superior Eleitoral, ele é eficiente? Como que o senhor analisa essa instância do poder aqui no Brasil? Eu acho muito interessante para quem estuda isso e para quem não teve oportunidade, é importante saber que ele é muito dinâmico na sua composição. São 7 ministros, mas não é igual ao STF, que são 11, mas eles ficam lá há 30 anos, cada um, quem é mais novo, quem é mais jovem. Né? Lá no TSE são 7 ministros, 3 do STF, 2 do STJ, 2 advogados, que são nomeados pelo presidente da República, mas eles têm mandato, um mandato de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, no máximo, eles vão ficar 4 anos. Então, esse dinamismo é importante porque, como a gente estava falando, as coisas mudam, a realidade muda, a tecnologia muda. Então, é importante essa mudança, né, esse arejamento, vamos dizer assim, essa composição também, porque 3 são magistrados, 2 do STJ são magistrados, mas tem 2 que são advogados. Então, eles vêm da lide eleitoral, mas dentro da advocacia, então tem uma outra visão. Então, eu acho importante isso. Agora, lógico, a reclamação é que, às vezes, o TSE assume esse protagonismo também. E eu vou lembrar da eleição de 2022, quando era o famoso Xandão, né? E aí o Xandão, entre o primeiro e o segundo turno, mudou a resolução,
diminuindo os prazos, direito de resposta, de retirada de conteúdo dos sites, do ar, né? Porque eram 24 horas, ele passou tudo para 6 horas, se eu não me engano, ou seja, dando mais dinamismo às decisões. Eu não acho que isso está errado, ao contrário, eu acho que se é para fazer valer a lei, se é para aplicar a lei, quanto mais rápido, melhor. Ou para aplicar uma decisão, né? É a lei decorrente de uma decisão, quanto mais rápido, melhor. Então, se o TSE tem que mudar, tem que assumir algum protagonismo, eu acho correto dentro da defesa da democracia. Agora, sempre dentro da Constituição, sempre dentro da lei. Nós não somos Venezuela, infelizmente, para a Venezuela, né? Sim. Porque antigamente as campanhas eleitorais duravam meses, né? 2, 3 meses. Hoje é curto, então qualquer decisão tem que ser rápido, senão pode influenciar nas eleições. Exatamente. E esse é um ponto importante que você tocou. Antigamente, vamos arredondar, mas as campanhas duravam mais ou menos 90 dias. Exatamente. Hoje elas duram metade, 45 dias. Um dos argumentos foi para baratear o custo da campanha, porque você diminui metade do tempo, então gasta metade do dinheiro. Só que aí a gente tinha doação de pessoas jurídicas. Então era o empresário que doava. Lógico, eu não estou falando de comprar deputado, comprar presidente, comprar governador, né? Mas doava o dinheiro dele, da empresa dele, também, não esperando depois um contrato em troca. Mas hoje não, hoje a gente tem o famoso fundo eleitoral, que é dinheiro público. Então eu tenho... No mínimo 3 milhões, né, por partido, nacionalmente. O fundo de campanha eleitoral esse ano é 5 bilhões. Bilhões. Dividido proporcionalmente, mas o total é 5 bilhões, 4,9. De dinheiro que não vai para a saúde, para a educação, para asfalto, vias públicas ou estradas, a infraestrutura, não vai para a campanha eleitoral. Então, eu tenho sérias críticas em relação a isso. Eu acho que o dinheiro tinha que ser privado, sim, porque quem quiser gastar o seu dinheiro no candidato que acredita, então vai lá e investe, com limitações. O nosso sistema bancário é tão avançado, R$1.000 por CPF ou R$1.000 por CNPJ, que seria a doação empresarial, que hoje não pode, ao invés de você simplesmente dar dinheiro público para isso. E a gente está vendo como esses grandes partidos administram esse dinheiro. Eu vejo grandes partidos, de alguma maneira, manipulando aonde vai empregar, aonde vai gastar esse dinheiro, que é dinheiro público, eles não têm direito de fazer isso. Não é só porque eu sou presidente de um grande partido que tem um volume grande de dinheiro que eu vou decidir gastar nessa cidade ou não gastar na outra cidade, porque eu tenho interesse político naquela cidade. Eu acho que isso tudo está errado. Para terminar, indo nesse gancho, o que o senhor mudaria na legislação eleitoral? O que o senhor aperfeiçoaria? Para começar, em relação ao uso de recursos públicos em campanha eleitoral. Tá, isso é o número 1. Eu acho que é o número 1 e eu acho que é um bom começo. O exemplo dos Estados Unidos, aí é um exemplo bom lá, as doações são pequenas dos eleitores. Cada eleitor que acredita no seu candidato, acredita no Donald Trump ou agora acredita na Câmara, doa seus $10, doa seus $20. E é disso que vivem as campanhas eleitorais lá. Lógico que isso soma milhões de Mas as grandes empresas também doam. Também, mas a maior parte é do eleitor pessoa física. Tá? Há uma cultura de doação lá. Isso, lá. Eu acho que dava para a gente tentar aperfeiçoar isso aqui e não usar dinheiro público. Usar dinheiro público é muito fácil. E outra coisa, eu estou dando exemplo, não vou dar nomes, mas presidente de grande partido fica com 1 bilhão dos 5 bilhões, fica com R$1 bilhão só para ele administrar. É muito, de R$1 bilhão é mais do que o orçamento, às vezes, de algum estado. Não estou falando nem de municípios, estou falando de estado no Brasil. É muito dinheiro para ficar na mão de um presidente de partido. É dinheiro público, ninguém quis dar esse dinheiro para ele, foi a lei que mandou dar esse dinheiro para ele. E todos nós contribuímos na medida em que todos nós pagamos nossos impostos. Isso eu acho que está absolutamente errado. Mas não vai ter 5 bilhões, se você somar todas as doações de pessoas físicas e pessoas jurídicas, não vai ter 5 bilhões. Paciência, faz propaganda e faz campanha com o dinheiro que tem. E não esse dinheiro que vai aumentando, inclusive, eleição a eleição, exponencialmente. Até porque campanhas deveriam estar ficando mais baratas, né? Porque estão indo mais para a internet, menos estruturas menos gigantescas, né? De equipes de comunicação. Exatamente. A tendência era baratear. Exatamente. Eu acho que essa seria porque antigamente você gastava muito mais, né? Em campanhas eleitorais, nos anos 90, eram equipes gigantes, cada partido. Eu acho que se a gente fizer essa pesquisa aí, mesmo atualizando o valor, eu não sei se era muito mais. Será que não? Viu? Mesmo com os brindes, mesmo com as camisetas. Porque podia gastar com mais coisas, com um artista. Eu acho que não, viu? Eu acho que hoje... Que continua caro, parecido. O dinheiro, o volume é muito maior. Então, essa seria uma mudança profunda. E eu acho que alguma coisa em nível de propaganda também, porque a gente vive
em algum momento eu acho que é alguma coisa ridícula, né? A expressão não é jurídica, mas o sujeito é pré-candidato desde janeiro do ano da eleição e fica aqui escondendo, né? Vamos aperfeiçoar. No ano da eleição eu sou candidato em outubro. Ser chamado de pré-candidato pré-campanha, é ridículo. Isso sabe, é alguma coisa que é surreal. Quer dizer, todo mundo sabe que o cara é candidato, não pode pedir voto. Não pode dizer, não pode pedir voto. Quer dizer, não, fala, olha, eu vou ser candidato lá na frente, sim. E já vou começar a fazer. E se por acaso não for, depois não também, o eleitor vai lá e troca. Isso, se o partido preferir o outro. As conveniências políticas não mostrarem nessa direção. Aí é o outro que pede o voto. Perfeito, entendeu? Então eu acho que isso também daria para mudar, seria importante mudar. Isso para jornalismo é uma exceção também, de não poder chamar a pessoa de candidato, ele não poder pedir voto. Isso atrapalha entrevistas, atrapalha a apresentação dele ao eleitor. Porque às vezes a pessoa se confunde. E aí o TSE inventou um negócio que chama as palavras mágicas na pré-campanha, né? Então o sujeito posta lá algum vídeo na rede dele dizendo, olha, quero melhorar a educação da nossa cidade, quero melhorar a saúde da nossa cidade, então vamos juntos. Vamos juntos. Aí o TSE inventou que esse vamos juntos pedido de voto. Significa vamos juntos na eleição, então isso é palavra mágica, é pedido de voto, multa de R$5.000. Então não precisa, eu acho que não precisa exagerar. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer Alberto Rolo, especialista em direito eleitoral, que muito gentilmente veio aqui. Agradeço os seus esclarecimentos. Eu que agradeço, Bruno, mais uma vez o convite. Estou sempre à disposição para falar desse assunto que é apaixonante. É apaixonante, sim. E agradeço a você também que assistiu até aqui. Mais tarde, pelas nossas redes sociais, podem ver também os cortes, os melhores momentos dessa conversa, que é muito importante para as eleições e para a democracia no Brasil. Um abraço a todos e tchau!